Esse é o ponto de vista. Eu acho que para sintetizar, assim, ó, não é sobre livros ruins que a gente fala, é sobre livros que são bons, relativamente muito bons, só que o alvoroço foi tamanho em torno deles que fez com que a experiência fosse ruim, porque se esperava o próximo Nobel da Literatura, e chegou o Joãozinho das Couve escrevendo que a lua brilha no céu. Então hoje eu vou falar sobre um assunto que me incomoda bastante e ultimamente eu tenho talvez prestado mais atenção nisso, principalmente pela participação em clubes de leitura, em grupos em que a gente compra os livros às cegas. Então, assim, desde que eu comecei a assinar a tag e depois quando passei para Intrínsecos, enfim, em todos esses grupos que a gente participa, existe uma decepção muito grande quando chega o livro, e eu acho que em parte, e uma parte bem significativa, se refere ao fato do que está sendo produzido no momento de fazer o marketing desse livro, essa promoção desse livro. E aí acabou que me veio outras ideias sobre o assunto que eu já tenho um tempo que eu tenho refletido, enfim, quando eu trabalhava na livraria, quando chegava as caixas de livros, assim, tipo, uns 50 livros eram best-seller do New York Times, aquela chamada bem grande na frente, assim, pra vender esse livro. Isso não é errado, e depois eu vou ler uma passagem do livro de um dos ensaios do Steiner que fala sobre esse negócio da venda dos livros e de como a gente não consegue mais descobrir, mas primeiro eu quero refletir sobre algumas nuances desse tema. Eu vou começar, eu quero fazer uma sinopse de um livro para ver se o que vocês acham do modo de vender esse livro. O empreendedor europeu chega ao Brasil, com a fortuna que ele faz num empório gastronômico, ele investe no mercado imobiliário de uma região que é marcada pela briga de gangues, exploração, violência, preconceito. Mas enfim, vamos lá. Com uma sinopse bem trabalhada e com toda uma apelação, digamos, para um tema, a gente faz o livro, a gente vende o livro de uma forma melhor do que ela deveria ser. Quando a gente, por exemplo, aqui eu usei algumas palavras como preconceito, violência, são temas que chamam a atenção, que atraem. Um empreendedor europeu, sabe? Então, assim, tu tem um desbravador, tu tem um homem do povo, tu tem um cara grandioso. Isso tudo é pra falar do João Romão no Curtiço, sabe? Então, assim, é um livro que talvez muita gente ache chato, mas com uma sinopse dessa, se eu coloco ela num clube de inéditos, digamos, claro que não seria o caso, né? Não é inédito, mas se eu coloco num clube de leitura uma sinopse dessas, uau, meu Deus, que livro que vem, o mercado imobiliário num lugar marcado por gangues, É só o Curtiço. Mas tá lá, eu não falei mentira nenhuma, mas eu melhorei a história, eu acho. Ficou bom? Aí, com essa abordagem, os clubes de leitura, eles vão aumentando a coisa toda. Então, assim, quando no livro, aí uma das coisas também que me fez fazer esse vídeo foi o livro de dezembro do Intrínsecos veio com a Agatha Christie na capa, sabe? Então, assim, a fórmula talvez seja a Agatha Christie, mas querer levar o nome dela junto com aquele livro, foi puxado, entendeu? Então, assim, quando a gente faz essa campanha muito grande por um livro, a gente acaba fazendo com que a decepção seja muito maior. Então, assim, nos clubes de leitura, que a gente não consegue escolher o livro e que a gente não sabe qual vai ser o livro, na maior parte das vezes, a gente cria a nossa expectativa do que a gente vai ler a partir dessa propaganda. E quando coloca uma das maiores escritoras do século XX,
aclamada, sabe? Faz todo um circo em volta dessa pessoa, e aí quando a gente chega o livro, sabe, não era tudo isso, não precisa tudo isso. Então, assim, talvez essas decepções, esses comentários tão negativos que a gente acompanha bastante, e embora eu não esteja mais na tag, eu tenho acesso através do grupo, do nosso grupo de leitores no WhatsApp, ali as pessoas comentam, né, o que está se falando sobre os livros. Eu tenho acesso a essa frustração das pessoas. E eu tenho plena convicção de que essa frustração ela é maximizada por essa jogada lá em cima dessa propaganda em relação aos livros. Outra questão de marketing, por exemplo, os livros da Darkside, adoro a Darkside, adoro, eu acho eles um capricho, assim. Mas o marketing deles também joga bem pra cima as edições. E uma das coisas que eu senti que talvez foi uma mancada, assim, não sei, é pessoal, né, talvez, mas eu acabei comentando com um rapaz no Facebook esses tempos, ele falou sobre a capa do livro, e aí eu respondi ele, e a gente foi conversar por mensagem, e eu expliquei pra ele o meu ponto de vista sobre a capa, que é a edição do Drácula, que saiu em 2 capas, a preta e a amarela. Quando saiu, eu achei a capa preta muito bonita e tal, de fato. Só que eu tive oportunidade e eu achei a capa amarela nada a ver. Mas enfim. Aí tudo vai questão de conhecimento, de bagagem cultural e tudo mais. E aí depois de um tempo, lendo o retrato de Dorian Gray, olha a volta que a vida dá, que as coisas dão. Nessa edição aqui da editora Globo, tem, que é totalmente comentada e é sensacional, quando o Dorian Gray ele lê um livro e fica piradão, que é um livro que ele frisa na história, é frisado muito que é um livro de capa amarela, né, que é um livro com uma encadernação amarela. Pela nota da tradução aqui, fala que a cor do livro é muito importante nesse ponto, porque entre a década de 40 e de 80 do século XIX, a ficção decadente usava muito a cor amarela. Então, assim, ó, quando eram assim livros mais pesados, mais, digamos, de baixa literatura, esses livros eles eram amarelos, assim, a encadernação era amarela, então ficou esse estigma na capa amarela. E a Darkseid vende essa capa amarela como remetendo à luz que o Drácula nunca chegou a atingir. Ai, isso é fraco, eu acho um argumento fraquíssimo, assim, ó. Se eles fizessem talvez uma promoção, fizessem uma campanha maior em torno dessa questão da capa original, da primeira encadernação, a capa amarela, por que era amarela, por causa dessa literatura decadente do século XIX, nossa, ia ser muito mais uau, sabe? Não, eu fiz a pergunta lá no Instagram, e sobre se as pessoas também tinham essa percepção de que a campanha é muito maior e quando o livro chega é um fiasco. E eu pedi para citarem nomes, de fato, desses livros, e eu achei o máximo. Apareceu o Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro extremamente badalado e que as pessoas fazem todo um auê em torno dele, e a pessoa disse que foi com tanta expectativa que quando leu, achou muito blé. Eu falei da Darkseid, também teve exemplo da Darkseid. Lady Killer, por exemplo, foi um livro que foi citado como decepcionante, que foi toda uma campanha em torno dele e na hora H ele falhou. Uma outra menina respondeu que teve um livro do Paulo Coelho que quando foi lançado também, que ela ficou extremamente impressionada com todo a conversa em torno dele, que aquilo se tornou extremamente grandioso, e quando ela foi ler, ela disse que não lembra exatamente, mas que talvez fosse Maktub,
E ela ficou impressionada. Quando chegou, o livro também era muito blé, que não era nada disso do que se pregava. Jojo Moyes, por exemplo, que é Um Caminho para a Liberdade, que foi um tremendo let it go. Eu não fiz vídeo dele porque eu sei que tem muito fã da Jojo Moyes e eu não quero dizer tudo o que eu achei sobre o livro. Outro livro que foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se também foi citado, que as pessoas imaginavam ele um pouco mais profundo, mais arrebatador, e no fim ele chegou como sendo uma autoajuda fraca e pretensiosa. Então, assim, tem vários exemplos, eu achei muito legal as respostas, assim, porque eu pude ver que a gente tá mais ou menos vibrando na mesma ideia, assim, de que todo esse auê, de certa forma, tem prejudicado a leitura por não trazer a realidade, por aumentar muito o que o livro de fato tem a dar. Enfim, nesse livro aqui, que eu já falei sobre a editora Aine, tem alguns ensaios do Steiner, e esse último aqui tem uma parte que ele fala sobre a quantidade de livros e tal, e sobre essa linguagem efêmera, que a gente tem perdido muita informação na internet, enfim, tudo isso. Nessa efemeridade desses textos que estão saindo, tem um parágrafo aqui que fala que nada nos leva a crer que vão ser publicados menos livros de forma tradicional, e que, muito ao contrário, na verdade é a variedade quase demencial de novos títulos que pode representar a maior ameaça para a leitura séria, para a sobrevivência das livrarias com títulos de qualidade e espaço suficiente para ter um depósito, para atender aos diversos interesses e às necessidades das minorias. Em Londres, um primeiro romance que não obtenha uma notoriedade imediata ou não seja apontado pela crítica será devolvido ao editor ou vendido com desconto no prazo de 20 dias. O fato simples é que não há mais espaço para aquele milagre que é o prazer da descoberta, a espera, a qual tantas grandes obras devem à própria sobrevivência. Então, quando Steiner fala isso, a gente acaba, de certa forma, perdoando o marketing todo em torno dos livros, que as coisas precisam acontecer muito rápido. Então, assim, esse marketing inicial ele é feito para ser um boom de vendas, uma coisa muito rápido, muito pra já. E quando esse livro não se propõe a ser vendido, impactado num primeiro momento, ele acaba saindo da cena, e aí isso é um problema. E aí logo vem outro por trás, e aí a gente já não sabe mais nem o que apareceu, o que foi publicado. Então esse absurdo, essa estratégia do absurdo, assim, que é fazer esses livros tão maiores do que eles de fato são, se desculpa por isso, se desculpa, mas é preciso pensar que a gente tá decepcionando também, né? Então, quando a gente faz esse tcharam, e aí a decepção é muito maior na hora da leitura. Para mim, eu acho que um dos livros que eu citaria como um grande auê, assim, que foi uma grande decepção, talvez sejam os 2 livros da Shirley Jackson, que a Suma trouxe para o Brasil. Então, assim, ela foi festejada como uma grande escritora, Stephen King exaltando ela, escritora de terror. Mas fora, assim, os 2 livros, eles são incríveis nos primeiros parágrafos. Assim, eu até marquei uma citação da... Qual que é esse aqui? Deixa eu ver... Aqui, A Assombração da Casa da Colina. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. Que tá no Assombração da Casa da Colina. Então, assim, ela é muito boa de primeiros parágrafos. Então, assim, talvez a gente não vai conseguir desacelerar o mundo, né? Porque a gente precisa que
os livros precisam ser vendidos e mais autores chegando. E é bacana que muitos títulos sejam publicados, que significa que tem mais espaço para mais gente, mas com mais espaço para mais gente, a gente também perde muito. Se perde, não digo qualidade, mas a gente acaba não conseguindo acompanhar tanta coisa legal e tanta coisa que tá saindo, exatamente porque existe um foco de marketing e uma pressa para que se venda muito rápido alguma coisa, e aí esse prazer da descoberta, como Steiner cita, como Steiner fala, é perdido. Mas então, era isso. Eu espero que... eu gostaria muito de poder conversar com vocês e eu quero um retorno, o que vocês acham sobre isso tudo. Quero saber mais livros também. Eu separei alguns para citar, assim, que são alguns que talvez que tiveram mais destaque, assim, nos últimos tempos. Mas comentem quais livros vocês acabaram comprando, que teve todo um uau! E aí, na hora, talvez se não tivesse tido todo esse alvoroço, ele não é um livro ruim, ele não chega a ser ruim. Só que por tudo que se falou e por tudo que se colocou de gasolina nesse fogo, se esperava que ele fosse mais que isso. Esse é o ponto de vista. Eu acho que para sintetizar, assim, ó, não é sobre livros ruins que a gente fala, é sobre livros que são bons, relativamente muito bons, só que o alvoroço foi tamanho em torno deles que fez com que a experiência fosse ruim, porque se esperava o próximo Nobel da Literatura e chegou o Joãozinho das Couve escrevendo que a lua brilha no céu. Entendeu? É isso. Mas aí comentem aí, vamos conversar, vamos debater esse assunto que eu acho muito legal. Beijo.